Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um programa ICP Responde, o programa feito por vocês. E para responder a nossa pergunta de hoje, temos aqui conosco o nosso professor, Pastor Antônio Fonseca. Tudo bom, professor? Tudo bem, Janaína, graças a Deus. E antes da pergunta de hoje, já vou pedindo para você deixar aqui o seu joinha, dar um toque no sininho e se inscrever no nosso canal. Assim você vai receber uma notificação sempre que tiver um vídeo novo no ar. E para enviar a sua pergunta, você já sabe, né? Envie um e-mail para teologia@icp.com.br. Agora chega de moleza e vamos para a pergunta de hoje. E a pergunta de hoje veio de Daniel Barbosa, de Brasília, Distrito Federal. O que acontece após a morte? O que você nos diz, professor? Janaína, a pergunta do Daniel é muito importante. O que acontece após a morte? Daniel, primeiro nós precisamos entender alguns conceitos. Por exemplo, nós temos duas vidas. Uma vida temporal, que é a nossa vida física, a nossa vida material, que tem prazo de validade. O salmista, no Salmo 90, verso 10, diz que a nossa vida gira em torno de 70 anos. Após isso começa a vir a canseira. E é verdade, por mais que a pessoa faça exercício, tenha uma boa alimentação, a vida tem um tempo determinado, a vida física. E aí vem a medicina, que tem o trabalho de nos proporcionar a vida o mais longa possível e com qualidade. Então esta é a vida material, a vida física, a vida temporal. Mas nós também temos a vida espiritual. E a nossa vida espiritual, ela é eterna. Como diz, por exemplo, Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está destinado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Não teria sentido se não houvesse uma outra vida. E esta é a vida espiritual. Aliás, Daniel, a Bíblia, a palavra de Deus, foi escrita com este propósito primordial, a nossa redenção, a nossa vida após deixarmos este corpo. Bem, este é o primeiro conceito, Daniel. O segundo conceito é que para ser uma pessoa não necessariamente precisa ter corpo físico. Você sabia disso? Por exemplo, Satanás é uma pessoa, mas não tem corpo físico, tem corpo espiritual. O nosso Deus é espírito, mas é um ser pessoal. Veja, o Espírito Santo também é uma pessoa. No nosso caso, como nós somos pessoas humanas, nós temos um corpo físico, que a Bíblia chama de tabernáculo. E para sabermos o que é uma pessoa, nós precisamos verificar se este ser tem as três faculdades da personalidade: o intelecto, a emoção e a vontade. E não necessariamente precisa ter corpo físico, como eu disse. Entendendo esses dois conceitos, Daniel, é possível responder com clareza a sua pergunta. E com base na palavra de Deus. Por exemplo, Atos capítulo 2, versículo 27, fazendo uma referência ao Salmo 16, versículo 10, diz assim: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Esse texto está falando de Jesus. Quando Jesus morreu, o seu corpo físico foi para a sepultura, doada por José de Arimateia. Mas ele foi para o inferno. Inferno, nesse caso, não é lago de fogo. Inferno é o Sheol na língua hebraica ou Hades na língua grega, cujo significado é a habitação dos mortos.
Eu li esse texto, Daniel, para que você entenda que existe uma separação entre a pessoa, a alma e o corpo físico ao morrer. Aliás, morte significa isto. Morte pode significar morte espiritual, aqueles que não têm compromisso com Deus, que estão nas trevas. Pode também significar morte eterna, que a Bíblia chama de segunda morte. E a morte quando a alma deixa o corpo. Quando o médico dá um atestado de óbito, fala, olha, fulano morreu, parou de funcionar os órgãos, o cérebro. Mas a pessoa, a alma continua viva. Senão não teria sentido esse texto que eu acabei de ler. Vamos ver mais um texto? Este texto são palavras de Jesus, é a maior autoridade no assunto. E quem registrou foi o evangelista Mateus. Mateus capítulo 10 e versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Inferno aí já é a segunda morte, é ficar eternamente distante de Deus, é ser lançado junto com o diabo e os seus anjos no lago de fogo. Esta é a segunda morte, porque o diabo pode até provocar a nossa morte física. Por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, com certeza você já viu falar de bala perdida. De repente a pessoa sai da igreja e acaba sendo atingida por uma bala perdida e morre fisicamente. Há esta possibilidade. Isto pode ser causado pelo diabo, mas ele não tem poder para matar, para lançar a nossa alma no inferno. Só tem um que tem este poder, Deus, o Todo-Poderoso. Por isso, Daniel, que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Agora, observando o texto, não tem sentido se não existisse uma vida após a morte. Vou ler de novo. E não temais os que matam o corpo físico, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, na segunda morte, o texto está falando, no lago de fogo eternamente. Percebeu? Existe um ensinamento de Jesus, Daniel, que ele nos ajuda a entender bem este assunto. É o texto registrado pelo evangelista Lucas, que está no capítulo 16, do versículo 19 até o versículo 31. E lá ele fala do rico e do mendigo. O rico morreu e foi para um lugar de tormento. Já Lázaro, o mendigo, foi para o paraíso. Veja, vida após a morte. Um detalhe, Daniel, é importante deixar claro que o rico não foi para o lugar de tormento porque ele era rico. E nem o mendigo foi para o paraíso porque ele era mendigo. Não, porque ele temia a Deus. Porque Lázaro temia a Deus e o rico não tinha temor de Deus. Porque Deus não quer que ninguém vá para este lugar terrível. Deus não quer que ninguém sofra esta segunda morte, que é ficar eternamente distante de Deus. Não, Deus quer que todos se salvem, independente de classe social. É importante deixar isso bem claro. Daniel, agora observe como é importante este texto para responder a sua pergunta. Mesmo evangelista Lucas, no capítulo 23, versículo 43, são palavras de nosso Senhor Jesus, maior autoridade no assunto. Jesus está na cruz, do lado direito um ladrão, do lado esquerdo outro ladrão, só que um se arrependeu. E para o arrependido, olha o que Jesus diz. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Veja, Daniel, não teria sentido se o ladrão arrependido após a morte física ficasse inconsciente. Agora, observe esse texto que está em Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 6, versículo 9.
Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E se você ler o próximo versículo, você vai ver estas almas clamando, falando, ou seja, estas pessoas falando. Alma é no sentido de pessoa. Concluindo a resposta, Daniel, quando a pessoa deixa o corpo, que o médico diz lá, olha, fulano morreu, esta pessoa vai para algum lugar. Ou a pessoa vai para o paraíso, onde estão todos aqueles que alcançaram a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ou vai para um lugar de tormento e fica aguardando lá. Aguardando até quando? Os que estão no paraíso, na volta de Jesus, receberão um novo corpo, um corpo incorruptível, um corpo glorificado. E aqueles que estiverem vivos serão transformados, porque com este corpo nós não podemos herdar o reino de Deus. Porque este corpo é corruptível, tornou-se corruptível em função do pecado original. Daí a promessa de Deus, os que estiverem vivos serão transformados, mas todos receberão um novo corpo. Olha que importante este ensino, Daniel. Mas aqueles que não têm compromisso com Deus, aqueles que não temem a Deus, aqueles que estão no lugar de tormento, também ressuscitarão, mas ressuscitarão no juízo final. E lá serão julgados e condenados eternamente, que é a segunda morte. Recapitulando, quando a pessoa morre, na verdade, não é a pessoa que morre, é o corpo físico que morre, porque a pessoa, a alma, vai para um desses dois lugares que eu falei. Ou vai para o paraíso, que está debaixo do altar de Deus, ou para um lugar de tormento. E como devemos fazer para não correr o risco de ir para este lugar de tormento? São duas coisas necessárias apenas. A primeira, Daniel, é reconhecer que é pecador. Olha que simples. Reconhecer que somos limitados, somos defeituosos, temos virtudes, temos, mas temos defeitos, e muitos. E o segundo, aceitar o plano da salvação, que já foi realizado por Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando Jesus morre, ele paga com o seu sangue santo o preço da nossa redenção. Daí ele ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando nós reconhecemos que somos pecadores e aceitamos o plano de Deus, nós somos automaticamente salvos. Por isso, Daniel, Paulo, quando escreveu aos Romanos, capítulo 8, no primeiro versículo, ele diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Este é o plano da salvação. Então não se preocupe, Daniel. Reconheceu que é pecador e está firme com Jesus, não há condenação. Viverá eternamente junto com o Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida de todos os que irão assistir este vídeo. E fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com você, Janaína. Muito obrigada pela explicação, professor. E você aí de casa, também gostou? Não se esqueça de deixar aqui o seu comentário e dividir esse vídeo com seus amigos e familiares. Assim você ajuda o nosso canal a crescer. Obrigada e até a próxima!